pouquinho. Tudo bom? Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite a todos que estão chegando. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Estão ouvindo bem? Ótimo. Então tá. Quero agradecer então a presença de todos, né? A vocês que estão aí usando do tempo de vocês para a gente compartilhar um pouco de conhecimento. E hoje então a Daiane e eu nós vamos abordar um assunto que normalmente a gente não tem muito tempo no consultório, que é a sexualidade durante a gestação e no puerpério, que é um assunto que às vezes os médicos acabam não tendo muito tempo, né, durante a consulta, né? Então a gente acaba às vezes não abordando, acaba não conversando, até pela falta de tempo, né? Então as consultas médicas obstétricas geralmente são bastante rápidas e muitas vezes esse assunto da sexualidade ele não vem à tona, né? Então fica faltando. E é muito bom, então, quando tem um terapeuta, e principalmente a Daiane, que é terapeuta de casal, que traz a sua experiência da questão da sexualidade durante a gestação. E eu vou abordar também assim o que eu vejo no consultório normalmente com mais frequência. A gente vai falar sobre a questão hormonal, a gente vai falar sobre as modificações físicas, sobre as modificações fisiológicas da gestação com relação a essa questão da sexualidade e o que a gente pode fazer para auxiliar. Então, vou aguardar agora a Daiane, vamos ver se ela entra, né, Daiane? Né? Estamos aguardando a Daiane para ver para a gente começar. Mas enquanto isso eu vou... deixa eu ver onde é que está a Daiane. Vamos ver se como é que faz. Eu tenho que chamar. Querida. Então, vamos ver. É que a pessoa aqui ainda não aprendeu muito, então vamos ver se eu acho a Daiane aqui para acrescentar. Cadê a Dai? Vamos ver. Esperar a Dai entrar. Mas assim, com relação à gestação, a gente sabe que a mulher ela passa por um monte de transformações físicas e modificações hormonais. E essas modificações... Aqui, achei a Dai. Vamos ver. Daqui a pouco ela entra. Então, essas modificações que ocorrem na mulher durante a gestação. Oi, Dai. Oi, consegui. Tudo bom? Tá tudo certo, né? Tudo, Vou botar aqui assim. Tá ótimo. Então tá. Então só deixa. Eu acho que não sei se todo mundo conhece a Daiane, né? Eu vou pedir para ela se apresentar, né, Daiane? Então você se apresenta, fala do teu trabalho, do tipo de tratamento que você faz, né? Porque acho que a maioria aqui já me conhece, né? E eu gostaria que você abordasse, então, te apresentasse aí para o pessoal. Então, eu sou Daiane Croda, sou psicóloga, né? Sou formada pela PUC já há mais de 15 anos. E sou apaixonada por esse tema, né, de maternidade, puerpério, já desde o TCC da faculdade, quando eu fui estudar sobre o impacto do primeiro filho na relação do casal, assim, né? Um dado da literatura que me chamou muita atenção, de que um alto índice de divórcio acontecia no primeiro ano de vida do bebê, e eu fiquei muito chocada com esse dado. E desde aí, como psicóloga, segui estudando a esse respeito, e por essa paixão acabei fazendo a formação em terapia de casal e de família, no CEF, em Porto Alegre. Depois fui para a área, né, de terapia sexual, diversidade de gênero no INTCC. E já há 5 anos estou com a Neucis Orsi, que foi através dela que eu te conheci, né? Isso. Trabalhando com essa questão dos casais grávidos, né? Dos grupos de mães e puerpério, etc. Né? Trabalhando. Então, eu sou uma psicóloga, tenho uma formação sistêmica, né? De trabalhar muito as questões do relacionamento familiar, das dinâmicas transgeracionais, né? Mas com um foco bem especial nessa questão, né, de puerpério, de gravidez, de mães, né, de reconfigurar essas imagens maternas, de trazer uma maternidade mais possível, mais próxima, né, que nos permita a nossa totalidade como mulheres, e sempre me identificando
ligando muito com a medicina integrativa, né? Com essa ideia de ser humano integral, de relacionamentos saudáveis como uma fonte de saúde, né? Da saúde verdadeira, não como ausência de doença, né? Mas como essa conjuntura de questões do ser humano e, no meu caso, trabalhando a saúde dos relacionamentos, né? A saúde a possibilidade de transformar o relacionamento do casal, o relacionamento mãe e filho como fontes de saúde, né? E não de adoecimento. Ótimo, né? Que bom. Que baita currículo, né, Daiane? É de dar Não, inveja, eu né? tô apaixonada pelo tema só. Nossa, que coisa boa. E é que nem eu estava falando para o pessoal, o que que acontece? Geralmente os obstetras e a maioria dos médicos, ela não aborda muito esse assunto da sexualidade, muitas vezes por desconhecimento e também por falta de tempo. Então, às vezes a gente até fala alguma coisa, mas assim, fala de uma forma muito superficial. E por isso que eu até achei o tema muito interessante e eu quis tratar desse tema contigo, né? Com relação, eu estava falando para o pessoal, com relação às modificações hormonais, a gente sabe que o hormônio, ocorre uma modificação hormonal na gestante e com o predomínio da progesterona no primeiro trimestre. E a progesterona é um hormônio da introspecção. Ou seja, as mulheres sob efeito da progesterona, elas têm vários efeitos, que são os efeitos do início da gravidez, que gera geralmente um sentimento mais ambivalente em relação à gestação. Ou seja, ao mesmo tempo que ela quer a gestação, ela tem medo ou ela não quer. Né? E isso se reflete sobre o humor dela e sobre a sexualidade. Geralmente mexe com o desejo. Então é muito comum, às vezes a mulher, talvez até em função dessa questão hormonal, ela ter um declínio do desejo nessa fase da gestação. Mas isso não é regra, porque algumas mulheres até experimentam um aumento do desejo porque elas estão livres, elas não precisam mais se preocupar em não engravidar. Então isso dá para elas também tranquilidade. Então você não tem mais medo de gravidez, então a sexualidade ela fica mais liberada, fica mais aflorada. Mas de uma forma genérica, como a gestante está sob efeito da progesterona e ela causa vários sintomas como inchaço nas mamas, inchaço na barriga, pode dar um pouco de oscilação de humor, pode dar um pouco de acne, deixa o intestino mais preguiçoso, ou seja, tem vários sintomas que são associados a isso. E nessa fase também, em função da gonadotrofina, muitas mulheres têm enjoos, né? Isso também é uma coisa que atrapalha. Então, às vezes a mulher tem enjoo. O cheiro do marido costuma ser algo acaba bastante relatado como um ativador de enjoo. Sim, com certeza. Tem muitas mulheres, muitas já falaram aqui no consultório que sentem enjoo do cheiro do marido. Então, assim, tem náuseas, né? Então, às vezes até elas têm dificuldade de falar isso para o marido porque elas acham que é um tipo de rejeição. E, na verdade, é uma coisa normal, porque o cheiro muitas vezes incomoda. Né? Mas isso é pela questão hormonal. Geralmente, no segundo trimestre, ocorre um declínio da progesterona e aumenta o GH. E aí, nessa fase, a libido ela costuma melhorar e os sintomas de gravidez também costumam desaparecer. Então, a questão da libido, ela tende a melhorar no segundo trimestre da gestação. Até porque já passou aquele medo de perder das 12 semanas. Eu também vejo que mexe muito com a cabeça das mulheres, né? Sim. Toda aquela questão do alto índice de abortamento, né? No primeiro trimestre. Então, eu vejo que elas relaxam também, né? Nessa questão, assim, quando passa isso, né? Passou o terceiro mês, parece que aí a gravidez é tomada, né? De um jeito mais... Minha coisa não tá parando. De um jeito mais... assim, sem tanto medo, e elas podem relaxar e gostar do corpo e da sexualidade a partir disso. E é verdade, existe muito aquele mito, assim, de que a gravidez vai fazer mal para o bebê. Então, tem muitas mulheres que elas têm a sensação que se elas forem ter relação, elas vão acabar ou machucando o bebê, né, ou então induzindo um aborto. E o que a gente sempre tranquiliza é que isso não é possível, né? A não ser que a mulher já tenha um sangramento, ou que ela já tenha muita cólica, ou tenha um descolamento, aí sim o fato de ter uma relação pode agravar. Mas de uma forma geral, numa gestação saudável, isso não é possível. Mas muitas vezes, se essa mulher vier abortar, ela carrega consigo um sentimento de culpa, né? Porque ela acha que ela fez alguma coisa errada, né? E a gente se cobra muito. E maternidade são coisas muito próximas, né? Exatamente. São coisas que a gente tem que lidar todos os dias, porque a gente sempre acha que está fazendo alguma coisa errada. Né? Então, a sexualidade ela também tem muito a ver com isso. Mas, assim, de uma forma geral, no primeiro trimestre, existe esse declínio na questão do desejo.
é retomado, como você diz, a mulher retoma o corpo e a gestação a partir das 12 semanas, né? E no final da gravidez, em função da questão mecânica, do tamanho da barriga, do desconforto que ela vai ter, geralmente o desejo também é alterado, né? E aí, uma coisa que às vezes o pessoal pergunta, até quando pode manter relação? Então, se é uma gestação saudável, uma gestação que não tem trabalho de parto prematuro, não tem dilatação, se não tiver sangramento, se não tiver rompido a bolsa, né? Eu sempre permito a relação, a atividade sexual até o final da gravidez. E muitas vezes nós usamos também, a Neuci e eu, a gente até incentiva no final para iniciar o trabalho de parto. Porque quando o bebê está maduro, o fato do sêmen conter prostaglandina, ele acaba muitas vezes auxiliando no início de um trabalho de parto que a gente deseja, né? Então pode ser usado dessa forma também, né? É um precipitador. O que eu vejo, Giovanni, não sei se tu percebe isso na tua realidade, é que aí é aquela coisa de homens e mulheres serem antagônicos em muitos momentos, porque no início da gestação, os homens em geral mantêm o seu desejo igual porque estão olhando para o corpo da sua parceira e ele tá um corpo normal, não grávido, né? Uhum. Agora, eu vejo que às vezes o desejo da mulher vai aumentando, até porque aumenta a irrigação na região. Muitas pacientes relatam um aumento de prazer, uma facilidade maior de ter orgasmo, né? Ali pelo 7º, 8º mês da gestação, claro, se está tudo bem, em função, né, dessas questões hormonais. Mas muitas vezes eu percebo os homens ficando desconfortáveis com o corpo grávido, com o movimento do bebê durante o sexo. Assim, tive um paciente que eu ri bastante que disse: ai, Dai, eu não curto sexo a 3, não adianta. O bebê começa a se mexer e eu me desconcentro, eu fico pensando, será que tá legal para eles? Então, Sim. às vezes, também, assim como as mulheres no início da gestação têm dificuldade de dizer, por exemplo, que tem enjoo em função, né, do cheiro do parceiro, muitas vezes o parceiro também tem dificuldade de dizer. Porque as mulheres vão distorcer para o sobrepeso. Isso é porque eu estou gorda, acima do peso. E muitas vezes não é isso. É um corpo grávido, é a presença do filho, é às vezes a própria cabeça do homem. Assim, poxa, agora é a mãe do meu filho, não é qualquer mulher. Toda essa nossa idealização da maternidade, de santificação da maternidade, às vezes faz com que os homens tenham uma barreira de ter relação com a mãe do seu filho ou com a mulher grávida. Então, assim, para alguns o estímulo é ótimo e a gravidez vai bem e o sexo vai bem, mas alguns homens se sentem envergonhados e às vezes até marcam uma sessão para entender isso e precisam ser acolhidos. Isso precisa ser uma conversa entre o casal, assim, que esse desconforto, às vezes com a sexualidade no final da gestação, ela tem a ver com as significações e com as imagens internas que cada um tem, né? E muitos homens se sentem inibidos de, à medida que a barriga cresce, a mulher fica mais grávida, se sentirem menos atraídos e ficando com muito receio de falar isso para suas parceiras, né? Então, assim, é importante que a gente possa falar sobre isso, assim, que às vezes esse descompasso, numa época que a mulher tem desejo, o homem não tem, e depois ela tem e ele não tem, já começam essas mudanças, assim. E o mesmo no puerpério, né, com lactação, com mamas diferentes, com medo de machucar. Então, a gente precisa tratar a sexualidade na gravidez e no puerpério com um olhar especial, porque é diferente, não é a mesma coisa. E se a gente não inclui isso como diferente e não olha para a sexualidade com essa atenção de quantas coisas precisam ser dialogadas novamente, né? Quantas coisas que se conversou antes precisam ser ditas, né? Então, eu vejo um às vezes do casal em função desse descompasso de desejo e de representações mesmo, né? Que cada um tem uma imagem e uma fantasia desse período e muitas vezes poder conversar sobre o que se imagina, muito importante, né, a respeito é fundamental e despersonificar, né? Não é de repente é um homem que nunca achou uma mulher bonita grávida, uma mulher grávida bonita, aliás. Sim. Em compensação, homens sempre acharam, assim, tem o mesmo eu vejo o sofrimento de algumas mulheres que vêm algumas dizendo, nossa, eu amo estar grávida, eu adoro barrigão, e outras mulheres que dizem, não, eu não gosto do corpo grávido, eu tô feliz de estar grávida, eu tô feliz de ter um filho, mas esse corpo me é estranho, eu não consigo lidar com ele também.
e se sentem culpadas, né? Ou mesmo que se preocupam com o sobrepeso, que se preocupam com as mudanças, e às vezes isso fica, parece que um movimento de culpa, como se eu não gostar do meu corpo grávido significa estar rejeitando o bebê ou não estar sendo uma boa mãe, assim. Então, acho que quando a gente fala de sexualidade, é muito mais do que sexo em si, do que o Exato. ato sexual, né? É toda essa questão de autoestima, é toda essa questão do jeito que as pessoas se veem grávidas e não grávidas. E isso oscila no casal. Quanto a mulher se sentir bonita e sexy, com autoestima legal, estando grávida ou não. E mesma coisa, o homem olhar para sua companheira e achar ela linda e sexy, grávida ou não. Então, a gente precisa ampliar esse nosso espaço para poder falar sobre isso. Que é possível que muitas representações, fantasias, ideias, ou mesmo sensações que não se imagina, possam surgir nesse período e eles precisam ter um espaço para serem faladas, para serem tratadas, assim. Então, muitos casais, é interessante na gravidez, quando eles estão aqui, eles dizem, nossa, você nunca me falou isso. E muitos me dizem, eu nunca nem pensei isso em voz alta, né? Eu estou construindo isso contigo agora, né? E nós três, por exemplo, numa sessão de casal. Mas acho que nós, como agentes de saúde, nesse período, né, precisamos dizer, olha, um corpo diferente, a sexualidade diferente, a interação diferente, e a gente precisa ter espaço para que caiba tudo, caiba gostar, caiba não gostar, caiba achar sexy, caiba achar broxante, caiba ter mais vontade, menos vontade. É um momento especial para cada pessoa, para cada casal. Isso vai ser vivido dentro da individualidade de cada um e da identidade daquele casal. Não, isso é muito interessante que você falou, viu, Dai? E como você disse, tem muitos homens que eles não sabem muito bem lidar com essa mulher grávida e às vezes acabam se afastando. Então, o diálogo, eu acho que é uma coisa muito necessária entre o casal. É como você falou, colocar as coisas, os sentimentos sem culpa, né? É igual aquele casal que, por exemplo, que o médico pediu para que não tenha penetração vaginal. Quer dizer, isso não impede a sexualidade do casal, né? O fato de não poder ter uma relação vaginal não significa que daqui a pouco não possa ter outro tipo de intimidade, outro tipo de sexualidade. Outras práticas. Outras práticas, exatamente. Então, porque normalmente isso uma coisa não impede a outra, né? Às vezes eu brinco de ter que ter criatividade, né? Temos essa cultura de que sexo é penetração. Isso, Que então. é louco a gente pensar que eu entendo a terminologia preliminares, mas parece que preliminar não é sexo, que toque não é sexo. Isso já é sexo. Né? Então, toques, o que eu vejo é que muitas vezes quando tem uma restrição de penetração, ou mesmo algum desconforto por parte de um ou de outro, os casais acabam se afastando fisicamente, como se não podendo penetração, não pudesse nenhum outro toque, não pudesse nenhuma outra brincadeira, não se pudesse ter nenhum outro tipo de erotismo, assim. Isso também no puerpério, na nossa famosa quarentena real, Sim, né? com De certeza. ausência, né? De intercurso sexual, que às vezes os casais se abstêm de qualquer contato sexual. E essa intimidade é muito importante para melhorar a ligação entre o casal, né, Dai? A gente sabe que essa questão da cumplicidade, que a sexualidade traz, que a intimidade traz, ela só reforça o vínculo do casal, né? Principalmente aquele casal que está preparando para ter um bebê, né? E a gente que acompanha, a gente vê depois a importância disso para produzir mais leite, para produzir um bom sono, para a vinculação do pai com o bebê, da mãe com o bebê. Perfeito, isso aí nós vamos falar depois. Eu também acho muito importante. Então, essa cumplicidade ela tem que ser mantida na gravidez, para que no puerpério, que é um momento um pouco mais difícil, eu acho, né? Eu acho, pelo menos para mim foi, não sei se para ti foi, mas assim, então assim, a gravidez eu acho que até tirei de letra, né? E eu tive muito mais conflitos e muito mais dificuldades na questão do puerpério. Talvez até pela questão hormonal e pelo fato de você ter a responsabilidade de cuidar de um bebezinho, né? Então, ou seja, a mulher acaba focando muito no seu bebê, né? E muitas vezes ela exclui o pai, né? Dessa relação, né? Então, eu notei que eu tive muita dificuldade nesse período, né? E eu acredito que muitas mulheres são assim, elas são tão obcecadas pelos seus bebês, tão cuidadosas, tem um vínculo tão grande, porque é um binômio, né? O binômio mãe-bebê, que começa na gravidez e vai até o 2º ano de vida do bebê. Então, essa vinculação muito forte que a mulher tem com a criança, muitas vezes exclui o pai,
né? E o sexo é uma forma de unir o casal, de manter o casal unido. E fazer com que esse pai participe também depois do nascimento do bebê. Então, hoje a gente vê os homens participando da consulta, a gente vê os homens participando do parto, a gente vê os pais participando depois dos cuidados com o bebê. E isso é lindo, assim, é uma coisa que eu não via há muitos anos atrás, né? Eu que já tenho quase 30 anos de caminhada, né? Então, era uma coisa assim que, por isso que acho que a gente via tanta separação, realmente, porque quando chegava o pega para capar, que é cuidar da criança, é passar a noite sem dormir, a parte mais difícil, e a questão hormonal que já não ajuda muito, e isso afastava os casais, né? E outra coisa que você... só queria completar uma coisa que... Oi? Cultural de as mulheres se delegarem o cuidado com os bebês. Então, hoje a gente vê, né, aqui na clínica a gente tem essa ideia dos casais grávidos, do pai, mas a gente vê que em gerações anteriores, muitas vezes, era a mãe da mulher que ficava com ela no hospital e o pai era segregado, né? Normalmente. Deixa que mulheres cuidam de mulheres e cuidam de bebês, né? Então a gente ainda luta contra essa cultura, né, de que cuidados com recém-nascido, né? E eu costumo dizer isso nos nossos cursos, né? Quem tem mais intimidade para te ajudar na higiene logo depois do parto, que não o teu marido que te tocou até agora, a tua mãe que não limpa a tua bunda há 30 anos, né? Quem pode ter mais intimidade? E a gente acaba muitas não usando esses mecanismos, né, de vinculação, de pegarem junto. E quantos pais aprendem na maternidade, quantos se capacitam para cuidar da mãe e ambos cuidarem do bebê. Então, acho que a gente está num momento de muita mudança cultural a esse respeito. De a gente poder realmente dar aos homens esse espaço e permitindo que eles façam do seu jeito e participem com toda a sua energia e praticidade do masculino para facilitar esse momento. Ótimo. Acho que é algo que nós aqui na clínica prezamos muito, né? Sim, e a gente estimula. Não temos as estatísticas, a Neuci está aí nos vendo, um abraço para ela, mas nós temos um índice de divórcio bem pequeno dos nossos casais grávidos, né? Isso eu vejo muito. Isso ainda, mas percebemos que os casais que fazem o curso com a gente, que começam a olhar para o casal, que daqui a pouco fazem um acompanhamento com a gente aí de poder ser psicoeducados com relação à sexualidade, à paternidade, estão saindo bem, assim. Então é um dado que eu fico muito feliz de a gente contribuir, assim, de ver um desenvolvimento muito mais saudável das crianças, assim, né? Então, é verdade, viu, Daiane? É como você falou. Esse trabalho me anima muito que a gente faz, de realmente fazer as pessoas olharem para o casal, para a sexualidade, e aí, a partir disso, a gente poder melhorar esses índices assustadores de divórcio, de sofrimento psíquico, de depressão pós-parto, enfim, de tanta coisa que é possível nesse momento. Tu falaste do puerpério, né? Para mim também foi muito desafiador. Eu fui estudar endocrinologia com mais a fundo, assim, depois da minha primeira gestação, assim. Porque realmente eu me desconheci depois que tive filho na questão sexual, assim. Né? Toda a minha atividade, o meu libido, naqueles primeiros meses, eu brincava, e brinco nos cursos, né? Que meu marido e uma vassoura, a vassoura eu via utilidade, né? Era pra varrer, mas meu marido ainda não via. Assim, de não conseguir ver, né? De o corpo ficar muito mais lento, né? Daquele estímulo que era que antes ativava desejo e que pós-maternidade, da simbiose com o bebê, né? De tomara que chore para dar uma escapada e não precisar transar. E aí o bebê chora, claro. Essa simbiose que faz com que a gente não desligue do bebê também. Eu achei desafiador, assim. Me lembro de ter perguntado meu obstetra, não te conhecia na época, e dito, eu vou ficar assim, né? Assexuada, né? Pensando o sexo como a última coisa. Então é um desafio maior. A gente tem um convite biológico para não querer saber, né, de mais sexo, para não ter risco de engravidar. E o quanto a gente tem trabalhado aqui na clínica, né? De as mulheres se psicoeducarem que elas não vão ter desejo nos primeiros meses.
Que talvez a retomada do sexo seja muito mais em função de eu saber que isso é importante, de eu perceber que o meu parceiro está num outro movimento, de eu saber que o meu corpo vai demorar para reagir, que daqui a pouco eu vou demorar um tempo sem orgasmo para voltar a ter algum nível de prazer com o sexo, mas que é retomando isso, que daqui a pouco eu não vou ter nem lubrificação, vou ter que usar o óleo de coco, vou ter que usar o lubrificante, porque o meu corpo não vai responder. E como a gente brinca com as mães, se esperar o desejo chegar, vai ser, sei lá, na formatura do prézinho da criança, né? Vai ser na entrada da escola, quem sabe o desejo no ataque na volta. Mas com crianças pequenas, a chance da gente ter um desejo sexual alto é pequeno. Pela privação de sono, pela amamentação, pelo desgaste, né? E por toda essa questão, né, também de ter uma nutrição de ocitocina suficiente, né? A mãe e o bebê estão ali se aconchegando, né? Se produzindo ocitocina, quer dizer, a mãe não precisa de mais nada e nem o pai precisa de mais nada. E nem o bebê, mas o pai precisa. Então, quando a gente precisa realmente para que o vínculo do pai com o bebê possa ser mais eficiente, esse processo de luto da mudança, que isso eu acho importante a gente falar, Giovanni, por maior que seja o ganho de termos um filho, vai exigir um processo de luto desse casal que deixa de ser só casal e passa a ser uma família. Vai existir um processo de luto do tempo que se destinava um ao outro e que agora vai ser investido numa terceira pessoa. Vai se fazer um processo de luto dos recursos que esse casal usava para si, para a profissão, para os próprios pais e que agora vai passar a usar. Então a gente vai estar desde a gravidez até o tempo do bebê fazendo um processo de luto da vida que a gente não tem mais. E muitas vezes não olhar para isso é o que gera depressão pós-parto, é o que gera muita coisa, porque em alguns momentos nós vamos entristecer mesmo com tantas alegrias. E é o que a gente vê de mais comum, né? A mãe chegando pra gente, chegando pra mim aqui no consultório, Daiane, eu tô morrendo de culpada de estar chorando, porque eu tenho um bebê lindo, porque ele é maravilhoso, porque ele mama, porque ele é saudável, porque meu marido me ajuda um monte, porque os meus pais estão me ajudando, porque tá tudo fluindo bem e eu não tô legal e eu tenho vontade de chorar e eu às vezes tenho vontade de sumir e eu às vezes sonho com uma vida antiga e a gente poder mostrar que sim, que isso faz parte do processo de mudança. E que cada vez que a gente idealiza essa maternidade como, nossa, foi a melhor coisa que me aconteceu, e de fato acho que é difícil uma mãe que não diga isso, que não é uma das coisas mais maravilhosas que nos acontecem, mas que não é fácil e que a gente perde coisas nesse caminho. Que a gente perde uma identidade, que a gente perde uma liberdade, e que isso não é menor. Parece que a gente fica tentando competir que por ter ganhado algo tão precioso e maravilhoso, as outras perdas têm que ser pequenas. É claro que elas são pequenas, mas são perdas. E se a gente não der esse espaço, né, para acolher esse movimento de luto que a gente está tendo, e que às vezes os homens simbolizam mais ou expressam mais quando dizem, nossa, tô com saudade de tempo para nós dois, tô com saudade do sexo, ou tô com saudade de investir um dinheiro em outra coisa que não seja casa e filho. E às vezes os casais estão em atrito por isso, mas é um movimento normal do processo de luto. Então acho que a gente poder olhar que vai caber alegria, vai caber tristeza, vai caber medo, vai caber uma hora que a gente olha para o bebê e diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? E outras horas que a gente diz que coisa mais maravilhosa, e tem outras horas que a gente diz, não vou dar conta. E eu queria muito dizer para as jovens mães que isso passa, não passa. Eu tenho uma de 11 anos e uma de 5, e eu às vezes ainda olho para elas com esse mesmo movimento. Meu Deus, que coisa mais linda que eu fiz, e meu Deus, o que eu fui fazer, né? Porque a maternidade, ela é uma ambivalência sem fim, mas a importância da gente poder ir abrindo esses espaços e do processo de luto da própria sexualidade, que não vai mais ser igual. Primeiro, porque a gente, lá na adolescência, se escondia dos pais para transar, e na vida adulta se esconde dos filhos. Tem que fazer toda uma logística para conseguir transar. Depois, porque o nosso corpo não é mais o mesmo. Então, tem um processo de luto do corpo não grávido para o corpo pós-gravidez, que por melhor que fique, e dá para ficar muito bom, o teu peito não é mais o mesmo, a barriga não é mais a mesma. E muitas vezes a gente reconstruir essa imagem e voltar
a olhar para isso, né, como sensual, sexual, vai levar um tempo e uma construção e vai nos custar. Então, são muitos processos ao mesmo tempo. Para nascer essa mãe, essa família, vai exigir uma série de acomodações que vão mexer com o nosso humor, que vão mexer com as nossas relações, que vão bagunçar de uma forma geral e que a gente vai estar sempre montando esse quebra-cabeça com os desafios diferentes de cada idade, né? Com certeza. Eu sempre falo que eu sinto mais queixas e mais dificuldades aqui no consultório realmente no puerpério. A gravidez, a maioria das mulheres, assim, vem aquela euforia, né? Claro que tem todas as modificações físicas que geram ansiedade, mas é realmente com a vinda do bebê e com o declínio hormonal que a gente percebe as maiores dificuldades. Porque o que acontece? Depois que saiu a placenta, depois de 48 horas, ocorre um declínio hormonal muito grande, né? E esse declínio hormonal deixa a mulher como se ela estivesse menopausada. Ou seja, deixa você sem estrogênio, deixa você sem testosterona, deixa você sem progesterona. Então, o fato de a mulher ter esse declínio traz muitos sintomas, ou seja, ela é uma mulher que se torna mais depressiva naturalmente, por mais que seja feliz esse momento, por mais que ela tenha a realização de ter um filho, tem todo o apoio da família, ela vai passar por esse declínio hormonal. E claro, que se ela teve esse preparo na gestação, teve toda essa rede de apoio, se ela tem todas essas informações, orientações, fica mais fácil, porque ela sabe que ela vai passar por aquilo, né? E ela vai tentar lidar melhor com essa situação. Mas a gente vê que realmente é o tipo da coisa que uma vez entrou uma paciente aqui chorando no consultório e ela disse, ninguém me disse que ia ser assim. Eu disse, olha, por mais que a gente diga, explique que vai ocorrer o declínio hormonal, que a sua vida vai mudar, que o seu sono vai mudar, que seu corpo vai mudar, que precisa... Realmente é um choque muito grande para a mulher a gente passar por isso. E a dificuldade, o desejo cai por causa da questão hormonal, porque não tem testosterona. A capacidade orgástica, a dificuldade de ter orgasmo é muito grande no puerpério. E hormonalmente isso tende a voltar ao normal a partir do 6º mês. Mas depende muito da vivência pessoal, né? O que eu percebo é que a evitação sexual que passa a acontecer nesse início, que é bom, eu não tenho vontade. E às vezes a gente vê uma mulher que já não tinha muita vontade antes. Porque também a gente tem que combater esse mito de que o desejo sexual é espontâneo nas mulheres. Em geral, as mulheres só têm desejo espontâneo em 3 situações: conquista, competição e pico da ovulação. Ou seja, quando está começando uma relação, quando está se sentindo ameaçada ou no pico da ovulação. A maioria das mulheres que estão num relacionamento estável, que tomam um anticonceptivo, né, e que não estão se sentindo ameaçadas, não vão estar numa neutralidade sexual. Vão precisar que haja um estímulo e a partir desse estímulo o desejo aconteça. Então, isso já é natural. Pensa que no puerpério você vai ter desejo -5, né? Aí privação de sono. Aí, às vezes, as idealizações. Eu imaginei que o fulano tinha que fazer isso, 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 e ele não fez, e eu fiquei chateada. Quer dizer, ainda as questões que não ficam claras, né? E que as expectativas versus realidade dessa paternidade. Então, quer dizer, o desejo vai para -20. Sim. E muitas vezes a mecânica do sexo é ruim. Nós precisamos falar sobre isso. Quer dizer, o corpo não vai responder, aquele toque não vai gerar desejo. E aí vai ter uma cabeça, né, indo contra a gente, dizendo assim, pra quê? Não, mais uma coisa para fazer. Não, ainda uma cabeça lutando contra. Então, o que a gente trabalha aqui no grupo é justamente poder, nos grupos de casais grávidos, mostrar para as mulheres que elas vão precisar vencer essa barreira e mirar num objetivo, que é, ok, eu não estou sentindo vontade, ok, meu corpo não está respondendo, daqui a pouco eu estou sem lubrificação, eu não estou percebendo nada de excitação, mas eu sei que se eu continuar com essa carícia, com essa vinculação, eu vou me sentir mais próxima do meu parceiro, ele vai ficar mais legal comigo, né? A gente vai ficar mais entrosado, o bebê vai ficar mais calmo, nosso sono vai ser melhor, e o objetivo do sexo não vai ser o prazer, o orgasmo, vai ser a vinculação, a ausência dos efeitos negativos de não estar transando. E eu percebo, Giovanni, na prática clínica, que quanto mais as mulheres demoram para retomar a sexualidade, mais difícil é.
Que aquelas que com 20 e poucos, 30 dias parou o sangramento, estão se sentindo bem, já se jogam, né, para o estímulo e, na medida do possível, conseguem uma penetração e conseguem, né, lidar bem com essa parte, dizendo, olha, não tá bom ainda, tá esquisito, né? E tem todas as coisas que se somam, né, que é... E daqui a pouco começa a estimulação, os outros hormônios não produzem, mas a ocitocina produz lá em cima e começa a jorrar leite. Começa a ter um monte de secreção. Então, assim, essas coisas que ninguém fala e que acontecem no sexo pós-maternidade precisam ser vistas. Mas eu percebo que as mulheres que se expõem à sexualidade antes e começam a devagarinho, sem ser aquela coisa, ai, foi ruim, não adianta, não tô pronta. Não, não foi bom, mas na próxima vai ser um pouquinho melhor, e na próxima um pouquinho melhor, e daqui a pouco vão descobrindo, tal estímulo me ajuda, tal contexto, se o bebê estiver em tal lugar, ou se a gente não estiver no mesmo ambiente, ajuda. Essa aprendizagem do que facilita e o que dificulta a retomada da sexualidade, facilita. E quanto mais as pessoas esperam, tipo assim, não, 40 dias não tô pronta ainda, 50 dias não tô pronta ainda, 3 meses não tô pronta ainda, mais vai ter vendo tensão no casal, mais a sexualidade vai sendo aquela questão do medo de como vai ser, mais tensionada e mais difícil. Então a gente precisa tentar colocar essa sexualidade numa roda de normalidade, sabendo que ela vai ser uma bagunça no início. Como, gente, todo o resto com o bebê. O que está organizado quando o bebê chega? O que está conhecido quando o bebê chega? Nada. Então, por que a sexualidade tem que ser maravilhosa? Não, vai ser tentativa e erro, vai ser... Daqui a pouco o seio era um ponto de super estímulo, agora não dá porque sai leite. Ou daqui a pouco uma posição era super prazerosa, mas agora isso é desconfortável por causa da barriga. Ou fez um parto normal, tem episiotomia, vai ter que ter um cuidado maior porque ainda tem alguma dor. Ou tem a cesárea, que ainda tem uma sensação, né? Porque as vísceras demoram quanto tempo para voltar tudo ao normal, né? Quanto mais o casal se expõe a experimentar sensações novas, acolhendo que essas sensações não vão ser tão agradáveis no início, não se frustrando com as primeiras tentativas e levando isso com bom humor, mais chance o casal tem de retomar a sua sexualidade saudável. Com certeza. E às vezes vai voltar ao normal depois de um ano. Eu acredito que demore mesmo, né? Porque assim, as modificações físicas, como você falou, né? Por exemplo, tanto pós-parto como pós-cesariana, o declínio hormonal ele vai levar a uma flacidez, né? Por exemplo, houve um estímulo hormonal na gestação, uma embebição gravídica, então aqueles tecidos eles sofreram um aumento da elasticidade. Passou esse período, né, perde-se esse edema, só que a flacidez ela continua, a flacidez causada pela progesterona. Então, por isso que é bem importante também que a mulher faça o preparo do períneo durante a gestação, faça exercícios para fortalecer essa musculatura, porque isso também melhora a questão da relação sexual e da sexualidade. Então, as mulheres que fazem todo esse preparo, seja para parto, seja para cesárea, isso também vai melhorar no pós-parto essa recuperação. E nós normalmente liberamos, como você falou, a relação depois de 25, 30, 40 dias, dependendo da recuperação, né? Porque tem mulheres que se recuperam de uma forma mais rápida e tem mulheres que se recuperam de uma forma mais lenta. Mas, em média, 25, 30, 40 dias após o nascimento do bebê, o casal pode retomar a vida sexual. E uma preocupação comum, como você falou, é a questão da anticoncepção. Né? Porque hoje acho que alguém me perguntou ainda, bom, que método anticoncepcional que eu vou usar? Bom, o aleitamento materno, ele protege, né? Ele tem uma eficácia em torno de 80%, né? Mas ele tem 20% de falha. Isso significa que... É muito em biologia. A cada 100 casais que utilizam o método só com o aleitamento materno, como método contraceptivo, então 20 casais vão acabar engravidando. Então, realmente, eu acho, como você falou, eu sempre digo, se você acha aceitável 20% de falha, tudo bem. Mas se você acha muito, então é melhor você usar o método de barreira, ou a mini pílula, ou um dispositivo intrauterino, seja com hormônio, seja de cobre, né? Mas algum método tem que usar, porque realmente a gente acaba tendo muitas falhas nesse período. Por quê? Porque muitas mulheres acham que o aleitamento materno exclusivo, ele teria um efeito protetor, né? Mas ele funciona até certo ponto, né?
E outra coisa, quando ocorreu a primeira menstruação, significa que 2 semanas antes essa mulher teve uma ovulação. Então ela vai ovular antes de ter a primeira menstruação. Então ela não pode levar como regra, não, eu vou esperar menstruar e depois eu vou me proteger. Então talvez ela ovule, já engravida, né? Já engravida. E aí vai ter outro bebê para criar. Mas assim, com relação a isso, é como você falou, né? O tempo ele vai retomando, né? A questão da sexualidade tem que ter o diálogo do casal. Nós normalmente não usamos hormônios nessa fase, né? Que às vezes o pessoal pergunta, dá para fazer suplementação hormonal? Não, não é recomendado, né? Porque tudo que a mulher utiliza vai passar no leite, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, assim como a gente prioriza a questão do parto, do nascimento humanizado, tentando usar o mínimo de medicamentos, o mínimo de drogas, né? Porque tudo isso vai passar para o bebê. E outra coisa interessante que eu queria voltar, comentando antes da gravidez, com relação a orgasmo e sexo na gestação, para o bebê isso é muito confortável, porque promove a liberação de endorfinas, né? Então a sensação também, o bebê também vai ter uma sensação de bem-estar causado pelas endorfinas, que são liberadas pela mãe, né, no momento do orgasmo. Então não é uma coisa ruim para ele, vai ser, mesmo o sexo a 3 é bom para ele também. E se a gente pensar nisso também, que os pais com bebê pequeno, a regulação emocional, né, e a regulação neuroquímica do bebê depende da mãe, a regulação emocional. Isso. Uma mãe que esteve bem, que teve um orgasmo, ela vai, na amamentação, passar também uma série de substâncias muito positivas para o bebê. E claro, ela se regulando pele a pele com o pai, isso vai gerar, né, um bem-estar para o bebê enorme. Claro. Todos ganham, né? Tem uma contribuição falando de mulheres que têm um aumento, né, de desejo depois. Sim. Né? Sim, somos muito diferentes, né? É verdade. Vezes, para os casais ou para a mulher que a sexualidade é uma força de vínculo, se ela percebe que esse vínculo começa a ficar ameaçado no A3, ela vai usar desse recurso como ativação para ficar mais vinculada com o bebê e manter a família mais unida. Então, para casais onde o sexo é o que une, ou uma das forças principais da relação, pode acontecer da sexualidade se intensificar após, né, essa questão do nascimento, mesmo com essas barreiras hormonais, porque é como se o casal tivesse um gatilho, ou a mulher, ou o homem, de que, nossa, o que nos vincula é o sexo. Se a gente está começando a viver algo diferente, vamos fortalecer aquilo que nos vincula. E aí aumenta a atividade. E aí, como o sexo é uma coisa que quanto mais se faz, mais se quer fazer, começa nesse ritmo, o corpo, mesmo com as suas dificuldades hormonais, responde a um outro ritmo e a sexualidade pode ser maior. Já tive casos assim e são animadores, mas tem a ver com o reconhecimento, usar a vinculação do sexo para combater a ameaça dessa relação estar se modificando com a chegada de um terceiro. Então a gente entraria dentro daquelas 3 coisas que aumentam a sexualidade feminina, né? De conquista, competição e pico da ovulação, como uma competição, percebendo que o bebê está ameaçando aquele casal como existia, ele se vincula através do sexo. Então é bem comum é comum que possa acontecer em alguns casais e tem a ver com mecanismos de autorregulação do casal. E super benéficos, né? Porque com certeza com isso todos ganham. Que bom que a gente pudesse perceber a sexualidade como um recurso de força e usar ela sem contraindicações ou sem moderação nessa fase. Com certeza, se a gente tivesse mais sexualidade no puerpério, nossos índices de depressão pós-parto seriam bem menores. Exatamente. De problemas afetivos. Porque o sexo é um ativador de reciprocidade positiva. Né? Depois do sexo, não tem casal que não fique melhor, não tem... questões, né, de pequenas divergências que não fiquem menores ainda. Então, a tolerância, né, o hormônio, né, tanto a ocitocina quanto a vasopressina, que são produzidos no sexo, faz a gente ficar muito mais manso, né, muito mais cordial, capacidade de negociar as coisas, de poder minimizar os efeitos negativos. Então, sem dúvida, se a gente conseguisse fazer esse mecanismo, ele era o ideal. Se nos momentos de crise a gente voltasse para a pele na pele, com ou sem, com certeza. Se agora, nesse nosso período aí de ansiedade, a gente tivesse conseguido estar com a cabeça boa para transar mais, sem dúvida estaríamos mais tranquilos e mais regulados, né? Sexo é uma fonte notável de
saúde, né? É, Só produz coisa boa. com certeza, é. É que aí vem o cortisol, né, Daia? Quando o cortisol tá alto, ele, infelizmente, é a testosterona baixa, né? Aí tem que ser uma coisa mais, mais cabeça, né? Porque realmente mexe, né? Sim, aí a gente vai ter que vencer essas barreiras psicológicas, né? E toda essa. Desligar um pouco o córtex e voltar mais para o nosso lado bicho, mais visceral, de É, resolução de conflitos, né? Mas uma sem coisa- dúvida, acho que a gente poder falar de quanto as coisas se modificam, né? E a gente poder ter espaço para contar. Eu vejo muitas pacientes envergonhadas de falar sobre a sexualidade, às vezes, com seus sim. médicos, né? E às vezes também o médico acha que está tão focado em outras questões que não consegue perguntar a esse respeito, né? E quando pergunta, ainda a resposta, não, tá indo bem. Eu vejo nos grupos, quando a gente aborda a sexualidade, no primeiro momento é aquele silêncio, assim. Não, isso aí a gente vai ver depois. Parece que se tem uma dificuldade de olhar para isso como força, né? Como algo que precisa ter uma Uhum. importância, né? Tem muito resquício cultural a esse respeito. Ah, com certeza. É, eu não sei se o pessoal quer perguntar alguma coisa, se tem alguém aí que está nos assistindo que quer perguntar, se tem alguma curiosidade, tem alguma dúvida. Vamos ver, pessoal, se quiserem participar, fazer algum comentário, até contribuir com Para alguma isso, estamos questão, ao vivo com vocês. para ver se a gente ajuda em alguma coisa. Mas como você falou, os médicos realmente a gente normalmente não aborda muito esse assunto, uma pela questão do tempo que é curto, né? E outra porque o nosso conhecimento também a gente não tem uma formação direcionada para essa parte, né? E como você falou, muitos médicos eles estão muito mais preocupados realmente em resolver a parte clínica, em resolver outros detalhes que às vezes assim trazem mais riscos ou tem alguma implicação para a saúde da gestante ou da puérpera e não abordam essa questão da sexualidade. Mas essa questão, eu não sei se tem algum índice de separações assim no puerpério. Você que leu esse artigo, fiquei curiosa até de saber que você falou que é um alto índice. Tem alguma É o estatística? segundo maior índice de divórcio. O primeiro índice é quando os filhos saem de casa, que tem a ver Olha com a só. síndrome do vazio. E o segundo maior índice de divórcio era o primeiro ano de vida do bebê. E esse índice se mantém. Eu vi esse primeiro artigo que eu vi foi em 2006, 2005, aliás, 2004, 2005, e eu acompanho as estatísticas e elas não mudaram muito. A gente, na verdade, teve um aumento de divórcio no primeiro ano de casamento, né? Então, quer dizer, a gente tem assim a crise de adaptação para ser casal, depois a crise de adaptação para ser família e a crise de adaptação para voltar a ser casal. Então, são três momentos do casamento que geralmente geram turbulência. Eu trabalho, às vezes, com noivos ou com casais que recém casaram, e aí a gente trabalha essa questão das adaptações, né? Da desidealização do que se imaginou para o que realmente se apresenta como rotina. E a saída dos filhos de casa, que é o recordista, né? Que tem muito a ver com isso, né? O casal se desvincula muitas vezes e talvez o que me chame mais atenção é que quando eu tô trabalhando para um casal, por exemplo, que os filhos estão saindo de casa e a crise conjugal estoura e eles buscam terapia, ou recém separaram e um busca terapia, eles dizem que o começo dos problemas foi no primeiro ano de vida do bebê e que foi na readaptação da sexualidade que nunca mais foi a mesma. Então, na verdade, esse alto índice lá, né, do final, ele tem a ver com esse momento. É muito raro um casal em crise que tenha filhos, que a crise não tenha ou estourado ou se agravado muito com a chegada dos filhos. E bom, e aí a instituição família toma um rumo, né, e acaba às vezes o casal funcionando como casal de pais e negligenciando a sexualidade. E aí muitas vezes acontecem as infidelidades, acontecem, né, Entendi. as situações que têm a ver com esse desequilíbrio como casal e que vai se levando com a barriga às vezes, e quando os filhos saem de casa, o casal se olha e se desconhece, né? E não... Eu tenho uma pergunta para fazer, Daiane. Em que momento, por exemplo, claro que a gente vê que esse casal se desvincula, qual é o momento em que esse casal, qual é o sinal de alerta para ele perceber que ele tem que ir para o terapeuta? Tipo assim, o relacionamento está em crise, está complicado,
em que momento, assim, qual seria o principal sinal para esse casal, o alerta, dizer, olha, o gato subiu no telhado. Olha, Se a gente não, poderia dizer dois. Acho que quando as discussões ficam muito frequentes, né? Quando o diálogo não está acontecendo mais, assim, toda a conversa termina numa briga em que se tangencia, né, as decisões e que a gente não consegue encontrar um caminho comum, é um sinal de alerta. Então, esse é evidente. O casal começa a brigar muito, não concordar com as coisas, discutir muito. tem que ir Mas pro terapeuta. geralmente eles vão para terapia nesse momento. Aí o sexo fica muito ruim, muito escasso, a relação começa a ficar muito agressiva, a comunicação, o que um fala, o outro já rebate. Isso, em geral, os casais buscam. Mas eu diria que um alerta importante é quando acontecem as desistências. Quando o casal diz, ai, nem adianta mais brigar, nem adianta mais falar, eu nem falo mais nada, sabe? Então, isso me preocupa mais. Quando um casal ainda tá brigando, ele ainda tá tentando resolver. Muitas vezes, quando o casal desiste até de brigar, e o termômetro vai ser sempre o sexo. Casal que tá legal tá transando. Entendeu? Se a sexualidade costuma ser o nosso termômetro, né? Um casal que tá legal, ele vai estar transando direitinho, ele vai, e aí ele transa, e aí aumenta nos níveis de ocitocina, ele vai ficar mais regulado por alguns dias, enfim. Então, assim, sem dúvida, muita briga ou a desistência da briga são sinais claros, mas a gente pode confiar bastante no termômetro sexual. Claro, né, que tem casais que sempre transaram menos. Quer dizer, se eles sempre transaram menos e se deram bem, eles seguem transando menos e tá tudo certo. Mas quando o casal muda a sexualidade, transava mais e passa a transar menos, geralmente é um sinal que a gente tem que ouvir. Né? O que está acontecendo? Essa vinculação não está acontecendo. Mas eu tenho mais preocupação com um casal que deixou de brigar e que já tá assim, deixa que vá, do que ainda tá brigando. O prognóstico é melhor para os briguentos em terapia de casal, porque eles ainda querem resolver. O problema é que o casal já desistiu de brigar fazem anos e continua com a instituição casamento, ou com a instituição família, e leva com a barriga por muito tempo. Aí sim, claro que é possível. Eu já vi casais que ficaram desvinculados afetivamente por longos anos e depois conseguiram retomar a sua sexualidade. E às vezes um vem buscar primeiro a terapia. Muitos casais me dizem, a gente está tão em crise que eu nem tenho como propor uma terapia de casal e o outro não vai ir. E eu sempre digo que terapia de casal se faz com quem está olhando para a relação. E se for um olhando para a relação, a mudança de postura de um gera a mudança de postura do outro. Olha que legal. Dá para fazer terapia com foco no relacionamento com uma pessoa só. Porque, em geral, 50%, os outros 50% tendem a melhorar. Né? Então, claro que é preferível sempre, se a questão é casal, que venham os dois, mas eu não tenho esse protocolo. Eu, muitas vezes vem um primeiro, abre a porta, muda algumas coisas, aí o outro se motiva, e aí o outro vem. Às vezes o outro vem uma ou duas sessões para entender o processo e alguém segue mais ativamente. Então, acho que, se tratando de seres humanos, a gente não pode ter um protocolo rígido. Respeito quem tem. Quem segue uma abordagem, mas não é a minha. Eu digo que entre o ideal e o real, a gente trabalha com o que é possível, né? E quando um está disposto a olhar para a relação, em geral, a gente já consegue grandes ganhos, assim. Eu ia te perguntar, e pós-terapia, a taxa de manutenção do relacionamento é grande ou isso não tem um impacto, assim, muito positivo? Do quanto de desgaste, né? De quanto de demora. Eu brinco com o paciente, né? Se ele teve um acidente e ele chegou nos primeiros minutos no hospital, ele tem um nível de chance de sobreviver. Agora, se ele já está lá com quadro infeccioso de dias, é mais difícil. Então, sem dúvida, eu vejo que, em geral, enquanto ainda se busca terapia, enquanto tem um olhando para a relação, é bem comum que se possa reorganizar a relação. Os meus índices de divórcio de terapia de casal no consultório não são altos. Que bom, na verdade, o casal chegava muito desvinculado. Assim. Mas mesmo aqueles que divorciam na terapia, a gente vê o quanto eles saem melhores e o quanto o próximo relacionamento tem mais chance. Então, eu acho válida a terapia de divórcio, de separar bem, principalmente quando tem filhos, né?
coisas assim que precisam ser gerenciadas, assim. Mas, em geral, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há relação, eu faço o mecanismo de apostar todas as fichas nessa relação e ou ela vai ou ela termina bem. Mas, Eu sem concordo dúvida, com você também. Eu sempre estimulo muito, sempre estimulo muito o diálogo e a terapia, porque você desvincular de uma pessoa que é o pai do teu filho, iniciar um novo relacionamento é um processo complicado, e né? assim, Giovanni, é fato, a gente sempre vai ter mais chance com quem a gente tem mais tempo. As nossas referências de segurança construídas ao longo dos anos, elas não são tão fáceis de serem refeitas. Nessa nossa cultura do descartável, parece mais simples começar uma nova relação, mas não Não é. A é mais gente sempre complexo, vai né? ter mais chance quando a gente tem vínculo, quando a gente tem Uhum. construções sólidas. Tem mais machucado? Tem. Às vezes, ok. Mas eu acredito que a gente sempre tem mais chance com quem a gente tem mais tempo. A menos que a gente tenha mudado em direções muito diferentes e os objetivos já estejam, não tenham mais como se encontrar, enquanto ainda tem objetivos em comum, a gente tem muito mais chance com quem a gente tem mais tempo. Eu sou conhecida como recasamenteira, por juntar quem está quase Sim. separando, porque eu Ótimo. acredito muito nisso, Muito, assim, né? e acho que Uhum. se a gente pode economizar novos sogros, novas sogras, novos Sim. desafios, melhor. Mas que a Tá. gente deve sempre tentar, né? Pelo menos sair com a sensação que foi feito tudo que foi possível, né? Acho que Perfeito. isso é Uhum. saúde para todos, né? E principalmente para a Uhum. gente continuar olhando com respeito e validando o passado e validando essa relação, principalmente quando se tem filhos e quando se tem outras questões. Isso. Pois é, não sei se você viu a pergunta da Paulinha ali, que ela perguntou sobre a crise do pai, agora há pouquinho. Porque Ah, tem, não vi, tem a não. depressão. Ela comentou que tem a depressão pós-parto da mãe, e tem Masculina. aquele pai que passa por crise pelo sentimento de perda. É comum você ver isso em homens, assim, que tem dificuldade Sim, de retomar. grande em homens e principalmente num senso de impotência, assim, quando eles ficam com medo de não dar conta da mãe, não dar conta do bebê, não dar conta do financeiro, não dar conta da estrutura emocional. Então que os homens, antigamente era muito mais fácil ser pai, né? Era só botar comida na mesa e tava tudo certo. Isso. Hoje convites a uma nova paternidade, onde muitas vezes o modelo que eles tiveram dos seus próprios pais não se aplica porque a conjuntura é diferente, faz os homens entrarem em sofrimento, sim. Eu já tratei vários pais com questões afetivas, de humor, crises de ansiedade, situações de pânico, E eles vão situações muito bem na terapia também. às vezes de compulsão sexual por masturbação, às vezes de aí impotência sexual, às vezes o sexo é um sinalizador dessa crise, né? Mas sim, não é pequeno o índice, até porque eu acho que para os pais o processo de luto é maior com a chegada do bebê, porque aumentam as responsabilidades e se diminui a nutrição emocional do casal. Então aquela mulher que nutria ele emocionalmente, que dava o colo, que dava a proximidade, que dava o sexo, está destinando grande parte da sua energia para o filho e o pai fica sem essa nutrição emocional. Então é bem comum que os homens deprimam um pouco e que pela nossa cultura não expressem, não mostrem isso, sofram solitariamente e possam ter consequências negativas. Então acho que a gente precisa, assim, aqui a gente dá uma atenção especial para os pais, né, e procura, né, falar sobre essa idade, mas acho que sim, que a gente tem, e as mulheres têm muito mais espaço para trabalhar isso que os homens. Então, a gente pode sim dar mais a nossa atenção a esse sentido. Eu tenho um índice de pacientes masculinos bem alto, assim, dizem que os homens não estão tanto terapia. Aqui no consultório é quase 50%. E eu vejo que tem muito dos homens se permitirem olhar para essas questões mais emocionais, né? E poder perceber que são humanos que podem contar com ajuda. Assim. E homem rende muito na terapia. Eles realmente, quando se propõem, surpreendem. Assim. Eles são bem práticos. Bem práticos e objetivos. E a terapia acaba sendo mais prática e mais objetiva. Assim. Também, claro, tá certo, ó. Eu acho que a gente está chegando no final do nosso tempo, né? Uma pena. Foi muito proveitoso, viu, Daiane? Queria te agradecer. Quero agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, que participaram. A gente fica muito grata pelo prestígio, pelas mensagens também muito lindas, né, Daiane? Não sei se você quer falar alguma coisa a mais. Agradecer também a ti, que me acolheu, não só na live, como aqui na clínica. Dizer que é um prazer fazer parte da equipe da IGEA e que, sem dúvida, a motivação
a estudar, se qualificar e estar oferecendo, né, um serviço de qualidade aqui, tem muito a ver com estar à altura dos profissionais que aqui estão. Então, eu fico muito feliz da gente poder estar nessa junto e estar nesse momento difícil da nossa população, trazendo informações que possam contribuir. Fico à disposição de todos também nas redes sociais para me seguirem, fazerem perguntas, proporem lives, proporem assuntos, para que a gente possa realmente fazer, né, o nosso papel, né, como educadores que somos da área da saúde. Tá certo. Muito obrigada, então. Um beijo a todos. Beijo. Tchau.